Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Alma Feminina. Olá, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM, essa sintonia da felicidade, essa sintonia que traz paz, alegria, conforto ao nosso coração. Nós estamos começando mais um programa Alma Feminina, esse espaço que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação para a mulher, para aquilo que a mulher vive no dia a dia, que vive na correria, que vive querendo se informar, mas que vive também querendo bem viver, não é? Todos nós queremos viver da melhor forma possível. Nós queremos uma vida mais ordenada, mais feliz, né? Mais equilibrada. A gente sabe que não é fácil, não é mesmo? E os programas trazem temas que nos ajudam a pensar sobre o nosso dia a dia. Eu sou Silvia Gonzaga e eu estou aqui para falar com você com muita alegria sobre os temas que te interessam. Lembrando que você sempre pode deixar nos comentários a sua sugestão de tema para os nossos programas. E eu gosto de começar rezando, pedindo ao Senhor que derrame sobre mim, derrame sobre você o Espírito Santo de Deus. Eu não sei nessa tarde onde você se encontra, não sei se você está no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Quantas pessoas nos escrevem dizendo que estão no hospital ou estão acamadas. Para todas essas pessoas eu quero pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir o Espírito Santo que venha cobrindo o nosso coração. O Espírito que pairava sobre o caos, que pairava no início de todas as coisas, dando vida, ordenando. Que o Espírito Santo de Deus possa ordenar a minha mente, o meu coração, a minha vida, a sua vida. E aí você que está com grandes preocupações no dia de hoje, vai entregando tudo nas mãos de nosso Senhor, para que Ele cuide, para que Ele faça nova todas as coisas. A palavra de hoje está em Filipenses 4:4. Fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres. E eu peço que essa alegria seja um dom derramado sobre você nessa tarde. Vamos ouvir essa música gostosa para que ela traga mesmo a paz que o nosso coração precisa. Hóspede da alma, adorarei Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedenta de amor. Adorarei Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. E nós, como sempre, temos um assunto sempre muito especial para tratarmos no dia de hoje. Hoje nós vamos falar com um assunto que mexe diretamente com a nossa vida. É o nosso trabalho. Nosso trabalho, ele é, às vezes, aquele espaço que ocupa a maior parte do nosso dia. Nós passamos muito tempo no trabalho, não é? Será que o nosso trabalho está sendo vivido com propósito? Será que nós temos saúde emocional dentro do nosso ambiente de trabalho? Como combinar as coisas para que, de fato, o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente que nos faça bem e não nos faça mal, né? Existem atitudes que eu posso ter, né? O que eu preciso perceber em mim, no outro, para que eu possa me cuidar mais, para que eu possa de verdade, como diz o tema do nosso programa de hoje,
não é? Sermos mais felizes no ambiente de trabalho, ter essa plenitude de vida ali também. Né? Assim como nós já falamos de como viver bem na nossa casa, hoje a gente vai falar sobre viver bem no nosso trabalho. E nós chamamos para uma conversa, um bate-papo bem gostoso sobre isso, a nossa querida psicóloga com especialização em neurociência, que integra fé e ciência no cuidado da saúde mental, é a Raquel Mendonça. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês na Rádio Catedral, no programa Alma Feminina. Que bom ter esse espaço, né, de mulheres de Deus para falar sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre o trabalho, sobre saúde mental, relacionamentos. Muito bom estar aqui com vocês. É um tema muito interessante, não é? E começou-se a falar muito sobre isso, né? O espaço de trabalho como também um espaço de realização, de felicidade, de bem-estar, não é? E às vezes o trabalho estava tão associado como algo só árduo, difícil, não é? E hoje a gente está querendo dar esse ressignificar para o ambiente de trabalho. Eu pergunto para você, realmente é possível ter um ambiente de trabalho saudável e feliz? Sim, é possível. A gente sabe que o ambiente de trabalho, hoje em dia, pós-pandemia, ele tem formatos diferentes. Sim. Existe o pessoal que ainda trabalha no presencial, que aí vai lidar com as benesses e os desafios de trabalhar no presencial. E também existe as pessoas que estão trabalhando agora de home office. Então, Sim. a gente tem duas formas hoje de trabalhar. E cada um enfrenta uma realidade Uma diferente para realidade. ter também essa felicidade dentro disso. Exato, mas é possível ser. Eu não gosto nem de falar feliz, porque felicidade dá uma sensação de completude. E nem sempre dá para ser completo em tudo naquele momento. Sim. A vida é feita de luz e de sombra. E vai Sim. ter luz e sombra, e a gente E que é como em cristão, a todo gente lugar, né? entende Disso melhor no ainda mundo. sobre luz e sombra. E a gente vai ter luz e sombra na nossa vida pessoal, no nosso trabalho também, seja ele presencial ou remoto. Quando a gente for falar aqui de trabalho, a gente vai falar das duas modalidades, porque seja em uma ou na outra, a gente tem que lidar com ser humano. E é quando a gente vai lidar com o ser humano, a gente lida com desafio. Quando lida com desafio, a gente pode ter problema ou superação. Depende de como a gente vai levar como a gente isso. está levando isso. Na minha cabeça, né? Eu fico tentando entender aqui, talvez também o nosso ouvinte da mesma forma. Quando a gente fala sobre essa felicidade, sobre a gente ter esse bem-estar dentro do ambiente de trabalho, a gente está falando de um trabalho com propósito? Sim. O ser humano, ele precisa de motivação. A gente vê na internet as pessoas dizendo disciplina é tudo, mas disciplina sem motivação não funciona. Por quê? Motivação não... Eu não digo motivação num sentido de... que está muito em alta essa palavra, mas num sentido... Até da palavra, motiva palavra. para É ação, um né? motivo para ação. Exato, perfeito. É um motivo para ação, que é o quê? Um propósito. Se você não tem um motivo para agir, por que você vai agir? A gente diz que tem muitas pessoas que falam, eu gostaria de não ter que trabalhar, eu gostaria de ser rico, mas ter dinheiro não é sinônimo de felicidade. Pesquisas avisam, né, informam que até certa quantia onde você pode garantir a sua qualidade de vida sem luxo, aí o dinheiro faz diferença. Depois dessa certa quantia, não faz Olha que diferença um interessante. centavo a mais. Não impacta na sua felicidade. O dinheiro que você recebe para poder cuidar da sua saúde, de repente um lazer com os seus amigos, com os seus filhos, a possibilidade de custear um plano de saúde, de ter segurança, aí o dinheiro faz diferença. Agora, esse dinheiro extra, que o próprio Senhor diz pra gente não juntar dinheiro, tesouros, né? tesouros nessa terra, excesso. não impacta na nossa felicidade, porque o ser humano não foi feito para ter em sobra. O ser humano foi feito para compartilhar. Seja Que coisa dinheiro, seja linda. alegria, seja o que for. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa ser um local onde você tenha um propósito. E por propósito eu digo, um motivo para estar ali, um motivo para agir, um motivo para atuar. É óbvio que a gente vive num país onde muitas pessoas não podem se dar o luxo de trabalhar só com o que gosta. A gente precisa pagar as nossas contas, mas que a gente possa encontrar esse motivo de ação dentro do que a gente trabalha,
dentro do que a gente faz. Como o que eu faço pode impactar a vida de alguém de alguma forma? Não existe trabalho que não impacte positivamente a vida de uma pessoa. E é tão gostoso quando você trabalha e vê os frutos do seu trabalho, Sim. né? Aquele trabalho que não é alienado, é consciente, né? Tem uma entre nós, eu faço. E esse pode ser o trabalho mais simples. Vamos supor, a pessoa que limpou a mesa aqui. Ela limpou a mesa, pensou, nossa, essa mesa eu vou ajudar pessoas hoje, falar coisas legais, porque o ambiente está organizado, porque dá sentido às coisas mais simples. Aí a gente vai lá na Santa Terezinha, não é? Fazer com amor as pequenas coisas. Às vezes colocar uma cadeira no lugar, trazer um copo d'água para uma pessoa, limpar essa mesa. Então nós não estamos falando de só é feliz quem faz grandes coisas, mas se você dá sentido às pequenas coisas, você vai sentir diferença na sua vida, porque você vai ter uma realização que vem junto, não é? Eu digo até também pela sociedade, pelo momento em que a gente está vivendo, de redes sociais, onde a gente se compara muito com as pessoas, a gente predeterminou o que é ter sucesso e o que não é ter sucesso. Então, sucesso é ter o carro do ano, é ter a casa do ano. Você vê, a sociedade ela está se tornando cada vez mais materialista. E ela não entende que, de repente, o trabalho que para você possa ser significativo, um abraço que você dá em alguém pode mudar o dia daquela pessoa. Então, é possível sim, independente se você serve cafezinho ou se você está em grandes reuniões com grandes líderes. Exatamente. A gente entende que no mundo espiritual a gente não fala sobre carne, mas a gente fala sobre espírito. E você pode impactar positivamente a vida de uma pessoa com um abraço, com um serviço bem feito. Então, não é o que você a faz. forma como você recepciona. Exato. Vamos pôr um recepcionista, um vigilante, Isso. um auxiliar de... Todas as pessoas têm oportunidade, não é? De tratamento com a outra pessoa. E eu né? diria que não é o que você faz, mas como você faz. Porque a forma como você fizer o que você faz é o que vai dizer se você está sendo proposital, digamos assim, né? Se você está fazendo com propósito ou não. Então, acordar, poxa, eu espero impactar a vida de alguém hoje, como eu posso fazer isso? Seja através de uma palavra, seja através de um cafezinho, seja através de uma reunião bem conduzida, seja através de um trabalho entregue no prazo. Olha, nesse programa aqui, você saiu da sua casa, tá doando um tempo seu, eu estou aqui doando um tempo meu para um bem maior, Exato. para o conhecimento. Então, isso tem propósito. Sim. Isso faz sentido para nós, né? Agora, vamos aproveitando assim da psicologia, né? Qual o impacto de um trabalho significativo na saúde emocional? Quando você consegue dar sentido ao seu trabalho, como que é isso dentro da pessoa, né? O que a neurociência e a psicologia já diz sobre isso? O impacto é gigantesco, principalmente porque a gente passa grande parte do nosso dia trabalhando. A gente passa, às vezes, mais tempo com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da nossa casa durante a semana. Então, é óbvio que isso vai ter um impacto gigantesco dentro da nossa saúde mental, emocional, enfim. As pessoas com as quais a gente se cerca no trabalho faz total diferença. Como eu disse no início, o trabalho ele é luz e sombra também. Então, tem coisa positiva no seu trabalho. Às vezes, você está trabalhando em um local onde você só enxerga coisa ruim, mas você está sobrecarregado, de repente, digamos assim, daquele ambiente. Mas também tem coisa boa lá. As amizades que você fez, o propósito que você está alcançando. Quando a gente se distancia um pouco da situação, a gente consegue olhar. Pô, eu posso tirar coisa boa daqui. E caso não esteja conseguindo tirar nada de bom do trabalho naquele momento, de repente parar para pensar, será que eu ainda mereço ficar aqui? Ah, Raquel, mas eu não tenho condições de sair, então vá se movimentando enquanto não sai. Mas a gente precisa... Aí isso que a gente fala da transição, né? De observar, pensar, olha, aqui não é meu lugar para sempre. Porque a gente, às vezes, não tem o luxo de poder jogar em 24 horas, eu não venho aqui mais. Isso mas não é discernimento, né? Agora, fala isso. Um currículo feito, encaminhado, você já deu um passo para sua mudança. Olha. Então, o trabalho, a gente não pode levar como, eu vou ficar aqui porque eu só tenho isso aqui. A gente precisa parar de se limitar. Porque, às vezes, os grandes limites da nossa vida não são impostos pelo outro, mas
pela gente mesmo, que As acredita no crenças, que os né, outros gente, falam. Então eu penso assim, o trabalho é importante. A gente vai se aprofundar daqui a pouco um pouquinho mais, mas eu digo que se você não está encontrando saída, você já tentou de tudo e não está conseguindo ser pleno, não vou dizer nem feliz, porque trabalho não pode ser fonte de felicidade. Fonte de felicidade tem que ser Deus, tem que ser família, tem que ser pessoas e não o trabalho. Porque se tirarem o teu trabalho, acabou sua felicidade. Então a gente tem que pensar nisso. Por isso que o propósito ninguém pode tirar, né? Quando você encontra o teu propósito, por onde você for, você leva o seu legado, né? Exato. Seu propósito não pode ser aquele local. Aquele local, aquele trabalho é ferramenta para que o seu propósito seja cumprido. Mas vai para além daí. Então, se você não está feliz, já tentou de tudo, já fez o que podia, não está encontrando mudança no seu ambiente de trabalho, seja pessoas tóxicas, seja uma comunicação que é muito ruim dentro do trabalho, seja um chefe abusivo, seja lá o que for, que você não está encontrando mais possibilidade de mudança ali dentro, tome um posicionamento e comece a agir a favor do seu futuro. Faça o seu currículo, faça uma outra especialização se necessário, dispare esse currículo, porque assim, existem pessoas que vão lançar setas sobre a nossa vida. Isso é fato. Mas a gente tem a responsabilidade de se deixar atingir ou não. E aí a gente fala em diferença entre culpa e autorresponsabilidade. De repente, algo que aconteceu no seu trabalho não é sua culpa, mas é sua responsabilidade como lidar com aquilo ali da melhor forma. Raquel, estou desregulada, estou desequilibrada, tá uma confusão muito grande dentro de mim. É óbvio. Aí falando de neurociência, o nosso cérebro ele funciona com mecanismos automáticos. Então, nossas emoções, elas são programas de ação. Elas não são pensadas. Quando se aparecesse, de repente, uma pessoa nesse estúdio com intenções negativas, o que aconteceria com a gente no exato momento? O coração ia disparar, a pupila ia dilatar, por quê? Para você enxergar melhor. Os sangues sairiam das partes digestórias do sistema digestivo e eles iriam automaticamente para a ponta dos seus dedos. A respiração ia ficar mais ofegante, você ia começar a bombear mais rápido o sangue. Luta e fuga, isso, né? Tudo isso. Você entra no esquema de luta ou fuga. Você precisa pensar para isso acontecer? Não, peraí. Entrou um estranho nesse estúdio. Deixa eu parar meus movimentos peristálticos, deixa eu encaminhar o sangue para a extremidade, deixa eu dilatar minhas pupilas. Nada disso é pensado. Tudo isso que eu falei e mais outras coisas acontecem em menos de 1 segundo. Isso é automático, você não pensa, você não tem consciência sobre isso. Mas o seu corpo, o seu cérebro, que é uma máquina maravilhosa, da qual eu sou apaixonada, ele faz isso, automático, porque o seu corpo, ele entende. A Raquel não tem tempo de pensar. Exatamente. A gente tem um programa de ação que quando ela sentir alguma ameaça, ele vai disparar. Para ela estar pronta para ou enfrentar essa pessoa que entrou, ou fugir. Raquel, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque, de repente, você não vai encontrar leão. Você não vai encontrar tubarão, você não vai encontrar alguém dentro do estúdio suspeito com más intenções, mas você vai encontrar um chefe abusivo, você vai encontrar um amigo da onça no trabalho, você vai encontrar fofocas, de repente, a teu respeito no trabalho. Um ambiente realmente que também é destrutivo e que te coloca... Seja um leão, seja um assaltante, seja um fofoqueiro ou um chefe abusivo, seu cérebro não faz diferença, ele vai disparar do mesmo jeito. Por isso os mecanismos de ansiedade às vezes estão... Né? E quando isso vai acontecendo com frequência dentro do ambiente de trabalho, isso se torna algo que vai disparar a sua ansiedade, um adoecimento. Isso é muito importante, nós vamos tratar sobre isso, porque isso está muito comum e recorrente. Você aí aguarda 1 minutinho, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta rapidinho para continuar esse assunto sobre o ambiente de trabalho, sobre a felicidade, o ambiente saudável e também, né, sobre como a gente precisa perceber quando as coisas não vão bem. Voltamos já já. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina.
Estamos de volta, o programa Alma Feminina chegando para você, trazendo um assunto hoje muito importante. Nós estamos falando sobre felicidade, equilíbrio, saúde no ambiente de trabalho. Nós estamos aqui com a Raquel Mendonça, que é uma psicóloga especializada em neurociência e está ajudando a gente a entender aqui, não é? O que acontece, às vezes, com a nossa saúde dentro de um ambiente. Quando o ambiente é agradável e também quando o ambiente é um ambiente difícil. Nós estamos, assim, no auge da nossa história, não é? Falando sobre quando o ambiente ele tem essa ameaça. Às vezes velada, né? Mas está ali, com alguém que você sabe que está de olho em você, ou alguém que está te cobrando demais. E aí, o que a pessoa... Ela está nesse estágio, né? De sentir que isso já afetou a sua saúde. O que ela deve fazer? Então, a gente costuma falar, um ambiente desse é um ambiente ansiogênico, ou seja, ele favorece a sua ansiedade. O chefe, nem sempre você pode garantir que o seu chefe vai estar preocupado com a sua ansiedade, ele está preocupado com o resultado. Eu digo que há uma diferença muito grande entre chefe e líder. O chefe, ele quer apenas o resultado. O líder, ele entende que cuidando bem do funcionário, o resultado é consequência. Mas nem todo mundo é líder. Existem pessoas que são chefe mesmo, patrão. E a gente tem... Depende muito do estágio, né? Você falou como lidar com isso. Às vezes é um passo assim de buscar ajuda, né? Isso. Assim, a gente tem várias etapas. Porque às vezes a pessoa está no início de um processo de ansiedade que está disparando com frequência. A primeira coisa que eu vou dizer é: busque uma ajuda. Busque ajuda. Estágio 1, busque uma ajuda. Dependendo do nível que você tiver, se for algo que está começando agora, que você está falando, olha, já não estou mais feliz no meu trabalho, nem sempre é caso de ajuda terapêutica. Eu digo ajuda terapêutica mais quando você sente que a sua ansiedade está começando a ficar num nível muito alto e descontrolado. Ah, Raquel, eu não quero tomar remédio. Eu sou a favor do remédio depois de outras tentativas, porque existem outras formas também dentro da terapia, no consultório, conversando com um profissional de qualidade também. Se você for cristão, eu acredito que de preferência um profissional cristão também, que tem a mesma visão que você, mas Raquel, ainda não tá no início. A primeira coisa que você pode fazer é tentar lembrar o seu propósito. Porque às vezes parece, mas isso é simples, eu já sei qual é o meu propósito. A gente vive numa vida muito automática, onde a gente sente e não para sentir e refletir no que a gente está sentindo, nem para observar no que a gente está vivendo. Então, às vezes, essa ansiedade que está sendo disparada dentro de você é para fazer você perceber onde você está. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente se acostuma com o abuso. A gente se acostuma com o que faz mal. E a ansiedade, ela não vem como uma vilã. Ela vem como algo para falar, epa, olha o seu ambiente. Não tá legal. Tem algo que não tá legal. Existem pessoas que... perfeito, né? Eu tô olhando assim, a perfeição de Deus, né? Sim. É como se ligasse um sinal de trânsito, né? Ele do verde, ele passa a ficar amarelo, né? Opa, você fala, atenção. Tem alguma coisa para você prestar atenção. Se você está nesse estágio do amarelo, ótimo, porque você ainda pode naturalmente ali resolver. Se você já foi pro vermelho, é aí onde eu digo que de repente é necessário um acompanhamento psicológico para te ajudar a lidar com o amarelo que você não soube resolver. Porque o amarelo, às vezes a gente consegue resolver. Opa, preciso sair daqui. Porque a gente vai ver se é comigo, se é algo que eu preciso me fortalecer mais, se eu preciso trocar. Ou no vermelho, saber assim, gente, será que esse é o meu lugar mesmo? Exato. É isso, né? Aí já é uma outra etapa, né? Porque existem desafios no trabalho provenientes das companhias. Existem desafios no trabalho provenientes, de repente, do chefe. Mas existem desafios no trabalho que, às vezes, é a gente. Às vezes, você é o problema. Porque também, às vezes, você está numa zona de conforto, o trabalho vai te tirando daquela zona, vai para a zona de medo, vai... Mas, às vezes, você percebe que é você que tem que trabalhar habilidades novas e caminhar e crescer. Exato. Outros não, falam, gente, eu já fiz tudo, eu estou fazendo a minha parte. Então, é muito legal isso, olhar para dentro, olhar para fora, fazer esse confronto para perceber, de fato, aonde está o problema, não é? Eu falo muito
que eu gosto muito de falar sobre autorresponsabilidade. Porque a única pessoa que pode melhorar a sua vida ou prejudicar a sua vida é você mesmo. Então, tudo cai na autorresponsabilidade. Não é culpa. A gente não tem culpa de algumas coisas que acontecem com a gente. Mas a gente tem a responsabilidade, a autorresponsabilidade. É a minha vida. Deus me deu a minha vida para eu cuidar. Então, eu tenho que cuidar de mim e muitas vezes a gente cuida dos outros, a gente cuida da família, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do trabalho, a gente cuida do chefe, mas a gente não cuida da gente. E essa semana, falando com uma pessoa, eu falei, é uma pessoa que se doa muito pro próximo, mas muito, e não olha pra si. E eu falei, quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? Quem é que cuida dessa pessoa? Que a gente estenda a nós mesmos o carinho, o zelo e a dedicação que a gente oferece gratuitamente aos outros. Então, vê se isso não está desmedido também, né? Isso. Dentro de um ambiente. E aí... Se você fica sem limite, sem fronteira, sem proteção, Exato. né? Até mesmo dentro do trabalho. Eu sou o que ajuda, eu sou o que faço para todo mundo. Isso também adoece. Eu sou a pessoa que diz não. Então, a gente também precisa aí de uma perspectiva cristã, que é ótimo que esse programa seja um programa cristão, que a gente pode falar também sobre isso. Mas, às vezes, a gente fala, mas eu sou cristão, eu preciso ajudar o próximo. Sim, ajudar o próximo. Mas a gente precisa entender o quanto eu estou ajudando esse próximo ou o quanto eu estou impedindo que ele mude de vida. Que ele continue na mesma. Então, dentro do trabalho, por que eu disse isso? Voltando para o trabalho agora, porque a gente precisa aprender a dizer não. Dizer não é saudável, se posicionar é saudável. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Isso não está dentro da minha alçada, isso não é comigo. E às vezes vão jogando o trabalho pra cima da gente, e especialmente mulher, a gente vai segurando tudo. E aquela coisa de virar polvo, né? Vira polvo e equilibrando um monte de pratinho. E quando cai, a gente adoece, porque a gente acha que a gente tem que dar conta. Você não tem que dar conta. O que você tem que fazer é cuidar da sua vida e de quem está próximo de uma maneira que não te desequilibre, de uma maneira que não afete a sua saúde mental. E aí, voltando dentro disso para o ambiente de trabalho, a gente precisa entender o que é meu e o que é do próximo. Sim. Porque às vezes você tem um colega de trabalho folgado, às vezes você tem um chefe folgado. Não, uma pessoa que deixa para o outro, que ela já tem um estilo de trabalho onde ela sabe que alguém vai fazer aquilo que falta ao dela, né? Porque é sistêmico, né? Você vai adoecendo o sistema todinho, é complicado. Agora, a resiliência, né? Nós estamos falando de dar limite, é importante. E como também, hoje, principalmente a geração Z, né? Tem se reclamado muito desse ponto de resiliência. Porque eu acho que nas gerações antigas você ia até os extremos e não sabia achar o seu limite. Hoje... às vezes uma geração nova não sabe criar resiliência com aquilo que é difícil. Vamos falar também um pouquinho para eles. Resiliência não é a capacidade de aguentar tudo. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado original. É um conceito da física que a gente trouxe para o nosso dia a dia, mas eu gosto sempre de lembrar que nós somos humanos. Então, tem hora que a gente quebra, sim. Tem hora que a gente não aguenta. E resiliência é a capacidade de voltar para o estado original, ou seja, permanecer forte. Se a gente for falar dos baby boomers, se a gente for falar dos millennials, da geração X, pela educação que a gente recebeu e pelo mundo que a gente vivia, a gente tinha mais costume com as tragédias. A gente fala do pessoal que veio de um pós-guerra, a gente fala de um pessoal que foi criado por quem veio de um pós-guerra, a gente fala de um pessoal que foi criado ou viveu a situação onde Coca-Cola era só no domingo. Então, uma vida de dificuldade faz com que você desenvolva mais ferramenta para lidar com aquilo. Uma vida de mais facilidade, de iFood, entrega em casa, de coisas rápidas, infelizmente vai moldando o nosso cérebro a achar que tudo na vida tem que ser assim. A geração Z é a geração que menos atura, vamos dizer assim. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Por um lado, isso é bom. Eu acho que as gerações, elas podem sempre aprender. A geração mais antiga, que eu não gosto de falar velho, né? A geração antiga pode aprender com a geração Z. Isso aqui também eu não aceito. Porque a gente tem o hábito de
segurar, é isso. tem que dar Uma que conta não de soube dar limite, né? Porque aquilo que você falou, tinha que sofrer. Sofrer era uma... Era o comum. É o comum. A Você não tá dificuldade tendo do sofrimento país. e tudo, né? Então, eram tempos, assim, onde se agarrava. Muito interessante esse equilíbrio de aprendizado entre as gerações. E o E isso vai impactar no novo modelo de trabalho. Impacta por quê? Porque a gente Ninguém vê fica num lugar onde não for respeitado. a gente vê um turnover, né? A gente vê um É. turnover muito grande nas empresas. Por quê? Porque a geração X já veio assim de fábrica e as outras gerações estão começando a aprender. Opa, também não preciso disso aqui não. E a gente tem agora novos meios, a gente tem internet. Então as pessoas falam, eu saio daqui, eu abro um negócio na internet ou eu começo a trabalhar com isso Você na tem, internet. de certa Eu forma, tenho mais as autonomia, né? Exato. Então, aí a gente Eu tenho fala- como vender, né? Porque antigamente você não tinha como vender a sua força de trabalho tão fácil. A Você gente tinha não que tinha o submeter microfone, mais. né? Não tinha, A gente não tinha palco, a gente não tinha espaço. Então a gente dependia muito de uma hierarquia. Hoje em dia, não deu certo em lugar nenhum, eu posso ir pra internet. É o que eu sei fazer. Eu conheço Eu pessoas... bordo, faço crochê, faço tricô. Eu conheço pessoas... Eu trabalhei numa instituição de educação por 10 anos. Acompanhei, né? E eu vi professores saírem para trabalhar com a internet. Eu vi uma professora que saiu, ela falou... Olha, uma classe sofridíssima em termos de saúde mental, né? Eu vi uma funcionária muito boa pedir as contas e ela abriu na internet uma página no Instagram de laço de cabelo. Olha. Ela só faz laço. E aí perguntaram pra ela, mas você vai dar conta? Olha o seu salário, você vai conseguir viver de fazer laço? E hoje ela ganha mais fazendo laço do que ela ganhava no trabalho. Ela Ou descobriu seja, uma habilidade dela, apostou nessa habilidade. aos 57 anos. Você vai falar mais pra frente no outro programa de transição de carreira. Aos 57. A coragem que ela teve que ter. Isso cabe a quem? Ao outro ou a ela? Ela deu o passo. Aí é onde eu falo sobre autorresponsabilidade. E a gente trabalhou. Eu trabalhei com ela. Você tá disposta ao que pode dar errado? Porque é muito bonito a gente contar a história de, superou, hoje ela ganha muito mais, ela tem uma empresa, ela é bem-sucedida, mas poderia ter dado errado. Podia ter dado errado. E ela estava pronta para Pras arcar com as duas consequências caso desse errado, mas ela não aguentava mais ficar naquela instituição, estava fazendo mal. Ela adoecendo. Só que muitas pessoas vão ficar nessa até... E aí onde eu entro na questão da psicologia. Algumas pessoas só querem alguém para culpar. E é importante a gente falar isso aqui. Porque às vezes o problema é o chefe, sim. Mas a pessoa também não quer fazer nada para mudar. E aí tá o chefe errado, tá o ambiente de trabalho errado e a pessoa também tá errada. Porque ela não tem uma reação dentro daquilo tudo. A gente não pode esperar. Sabendo que Deus deu a cada um essa capacidade de discernimento, né? E Deus também deu um dom para cada um. Eu acredito que, assim como diz a parábola dos talentos, para algumas pessoas Deus deu 10 talentos. Para outras, Deus deu 1. Mas não importa quem você seja, pelo menos um talento eu sei que você tem. E o que você está fazendo com esse talento? A gente está enterrando ou a gente está exercendo? Porque às vezes o ambiente sofrido onde você vive, ele tem um propósito de te tirar dali para viver realmente o seu propósito. E às vezes a gente descansando na culpa do outro, a gente não toma esse passo de sair e falar, não, eu vou resolver, a partir de agora, eu preciso dar um jeito na minha vida. Nós temos uma pergunta aqui que eu achei legal. Vamos supor, a Ângela Maria, ela está dizendo o seguinte, eu tenho um trabalho que eu tenho um propósito, eu me sinto no lugar certo. Porém, eu não sei como lidar com colegas difíceis, sem deixar que isso afete o meu bem-estar. Você pode me dar algumas dicas? Relacionamento interpessoal, o maior desafio e a maior alegria. Realmente, lidar com pessoas é bem desafiador. Só que eu gosto de, como psicóloga, responder uma pergunta dessa forma, dando um direcionamento assim. Eu fico um pouco receosa, porque eu teria que entender como são esses colegas, onde estão impactando. Mas de uma maneira assim... Porque às vezes o colega é difícil, mas às vezes eu sou difícil com os colegas. Então, vamos fazer a hipótese 1 e 2, né? Sim. Uma de se rever e outra realmente você não está sendo acolhida e aceita. Primeira coisa, rever. Se de repente não pode ser... Se eu também não sou a Exato. antipática, que não, né? Mas vamos dessa ótica em que realmente eu esteja sofrendo ou discriminação, ou estão falando mal de mim, ou não estão me atrapalhando o meu trabalho. Boicotando, né? Boicotando.
Dentro de um ambiente de trabalho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a registrar o que realmente está acontecendo. Bota no papel. É importante a gente escrever, é importante a gente registrar, para que a gente comece a ter certeza de que aquilo não é coisa da nossa cabeça. Então, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso. Opa, tenho aqui um padrão. Então, não é uma coisa ao acaso, é um padrão. Tem algo que está acontecendo com um certo padrão. Aí, depois que você identificar o padrão, por que isso está acontecendo? Será que é uma inveja? Será que eu estou atrapalhando essa pessoa? Será que é um medo de perder o espaço para mim? O que pode estar motivando essa atitude dessa pessoa? Ou, de repente, é uma pessoa encrenqueira, porque existem pessoas que têm falhas no caráter, que elas querem fofocar, elas querem prejudicar. Então, identifique. Registre primeiro, identificou o padrão, tente identificar o motivo. A partir daí, você precisa falar com essa pessoa. Não leve direto ao superior, tente resolver com a pessoa. Não deu certo, leve para o superior. Não deu certo, leve para o RH. Não deu certo e não há saída para isso, comece a levar para o RH da sua vida e ver o que você pode fazer. Olha que interessante, o RH da sua vida. O RH da sua vida. Eu dei aqui um passo a passo. Começa a registrar. Porque às vezes a gente está magoado com outras coisas e a gente começa a achar que está todo mundo contra a gente. Isso é uma possibilidade. Nem sempre. Às vezes realmente a gente tem colegas de trabalho ruins, que o impactam diretamente no nosso emocional. Então, faz um registro. Identificou o padrão, fala com a pessoa. Não resolveu, fala com o chefe imediato. Não resolveu, fala com o RH. Não resolveu... Eu tenho que cuidar de mim. Alguém cuida de mim, né? Cuida de você. Senão, aí autorresponsabilidade. Mas eu gosto tanto dessa empresa. Como é que você gosta de um lugar que está te adoecendo? Não tem. A escolha é difícil. E tem uma pesquisa que ela fala que o desafio na vida ele é importante. O desafio no trabalho é importante. Seu trabalho não pode ser fácil. Senão você fica mal. Você pode falar assim, eu adoraria ter um trabalho fácil. Eu chego lá, digo oi, vou embora e tá tudo certo. Não. O desafio é necessário no trabalho e na vida. Interessante, porque é ele que vai te lançando para frente, né? Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ou foi Harvard ou foi Yale, estou em dúvida agora quais foram as universidades, mas que ele aponta que o desafio no trabalho ele precisa ser moderado, mas constante. Você precisa ter desafios. Se o desafio for muito baixo, gera tédio. E a pessoa não engaja no trabalho, ela não entrega, porque tá fácil demais. Não tá estimulada, né? Não estimula. Se o desafio for alto demais, a pessoa desengaja por falta de competência e começa a se sentir improdutiva, ela começa a questionar as capacidades dela. Agora, se o desafio for equilibrado, constante, porém com alguns momentos de folga, essa pessoa vai estar sempre correndo atrás. Por quê? Porque ela se sente motivada a descobrir que nela há qualidade para superar aquele constantes desafio. E que você falou... O desafio, ele não pode ser baixo para a pessoa. E aí vai do líder identificar. Então, sem desafio, você perde por falta de motivação, Você fica no tédio. E aí você não engaja. Você não engaja no trabalho. Eu gostei dessa palavra, não engaja. Você não engaja no trabalho porque o desafio, ele é baixo pra você. Então, eu resolvo isso aí daqui a pouquinho, porque eu resolvo assim. Se torna um tédio. Você não tem desafio no seu nível. Se o desafio for alto demais, você também desengaja. Por que você vai desengajar? Você não vai engajar. Por quê? Porque está além do que você pode lidar. E aí você começa a questionar as suas habilidades de lidar com aquilo. Você se sente fraco, impotente e você... E o desafio que é excessivo, como que você chamou mesmo ele? O desafio que é alto demais, o desafio excessivo. Se o desafio for baixo, gera tédio. Se o desafio for excessivo, ele gera... perdi a palavra. Ele gera... Mas ele adoece, porque ele pede algo que eu não posso entregar, ótimo, né? Ele adoece. Aí você vai depois achando, deve ter uma palavra boa, mas é assim, você não dá conta, pôr uma régua onde você não passa. Onde você não passa. E, de repente, você passaria por esse desafio se você tivesse recebido um moderado antes.
E o papel do líder... Por isso que ele é, né? Exato. O papel de um bom líder é identificar. Opa, para Raquel, a tarefa não pode ser a mesma que para fulana. Por quê? Porque as duas têm... Elas estão em níveis diferentes de capacidade. Isso quer dizer que uma é melhor do que a outra? Não, porque uma tem uma capacidade maior para X, outra tem capacidade maior para Y. E trabalhando com empresas, porque eu trabalhei numa multinacional por 5 anos na área de RH. Às vezes, X estava com trabalho de Y. E as duas estavam infelizes. Quando a gente troca a tarefa, troca as pessoas, a mesma tarefa para pessoas diferentes, a empresa anda muito melhor. Por quê? Porque uma tinha competência para realizar aquela tarefa e a outra para realizar a outra tarefa. Como a tarefa estava trocada, as duas estavam se sentindo ou entediadas ou adoecidas, porque não estavam encontrando dentro de si as ferramentas adequadas para lidar com aquilo. Então eu digo, o desafio ele é importantíssimo, seja no trabalho ou na vida. Por quê? Porque é através dos desafios que a gente tem o tipo cinto do Batman. Sim. Você pega uma ferramenta e vai lá e supera. Perfeito. Estamos de novo preparando para o intervalo. Gente, esse papo é bom, não é? Nós estamos aprendendo tanto. Saiba que esse conteúdo, ele fica totalmente gravado, ele vai ficar disponível nas nossas plataformas de áudio, tá lá no Spotify, tá no Deezer, no Amazon, para que você possa fazer, sabe o quê? Compartilhar depois com as pessoas que precisam ouvir um conteúdo tão rico como esse. Nós vamos para um intervalo muito rápido, o programa já está chegando ao fim, temos mais um bloco, fica aí, aguarde a gente que nós já estamos voltando. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Estamos de volta ao programa Alma Feminina, nosso bate-papo hoje sobre o ambiente de trabalho, né? Que tipo de ambiente eu estou inserido, como eu estou vivendo hoje dentro do meu ambiente de trabalho. Né? Eu sou uma pessoa feliz, eu lido bem, eu acordo e penso no meu trabalho como algo positivo. Ou tem aquela síndrome, né, do Fantástico, que as pessoas diziam muito, que dá aquela angústia de segunda-feira. O que é aquilo que falava? Escuta a música do Fantástico, e a música do Fantástico é o gatilho para disparar a ansiedade, porque na segunda... Isso é real, não é? Isso é real, não, isso é real. Quando a pessoa você não quer lembrar que tem que voltar a isso? Isso é real. E seja a música do Fantástico ou qualquer outro gatilho. É um gatilho para lembrar, tá chegando, tenho que voltar pro cativeiro. Isso é um sinal de algo que não tá legal? Claro, Sim. né? Sim, se você se sente mal no domingo à noite, é porque você não deveria voltar para onde você está indo na segunda de manhã. Se você tem ansiedade porque você está indo trabalhar na segunda-feira, é porque aquele ambiente te adoece. Então, assim, eu já vivi uma experiência onde eu tive essa sensação. Chegava no domingo à noite, eu estava na igreja, não era o Fantástico para mim, era a igreja. Acabava o culto, eu falava assim, ai, nossa, amanhã tem que voltar para lá. E é uma ansiedade, é um gatilho. E é um gatilho. É como se você soubesse realmente, eu usei a palavra cativeiro, não foi aleatoriamente. Você está voltando para o cativeiro, você está voltando para um local onde te faz mal. Então, se você já está nesse estágio, é bom parar para pensar, será que eu devo permanecer aqui? Na minha situação, eu escolhi sair. Eu tentei dessas formas que eu falei, mas era um ambiente extremamente abusivo e tóxico, possível até de passivo de processo, o nível. Eu falei, não, pra mim não dá. Pra mim não dá, e a gente às vezes precisa confiar na gente também, né? Olha que a gente bonito. Consegue se reerguer. Esse confiar eu não na mereço gente é isso. Eu não mereço. Qual é a imagem que você tem de você? Às vezes você aguenta abuso no trabalho, em casa, na vida, com as pessoas que vivem ao seu redor, porque você não enxerga em você a capacidade de eu não mereço isso. Eu não mereço. Isso não é pra mim. Essa é uma fala importante. Outra pergunta aqui que eu achei legal, que está dentro desse ambiente ruim, que a gente precisa se cuidar, é de uma ouvinte que está perguntando assim, existe alguma técnica para eu reduzir um pouco a minha ansiedade antes de reuniões importantes, prazos importantes? Vamos levar em conta que ela está falando de uma coisa simples, né? Como você falou, que às vezes tem um grau que a pessoa precisa estar sendo monitorada por um profissional, não é? Sim. Se for uma ansiedade pré-reunião, pré-apresentação, nas palestras que eu falo
para as pessoas, eu costumo dizer que foi feita uma pesquisa na Inglaterra perguntando qual era o maior medo das pessoas. Qual o maior medo do ser humano? A gente já vai pensar o quê? Que o maior medo do ser humano é morrer de repente, né? Qual o maior medo? Morrer, não sei. Mas o maior medo das pessoas é falar em público. Então, as pessoas preferem morrer do que falar em público. Nossa Senhora. É o maior medo do ser humano. E aí, por que falar em público? Porque a gente tem medo da vergonha. A gente tem medo de errar e não ser compreendido. A gente tem medo de passar por como as pessoas vão me olhar. Então, não importa o quão maravilhoso você se sinta, o maravilhoso você se ache, você se importa, sim, com a opinião das pessoas que está à sua volta. E isso está dentro do seu cérebro de uma forma muito profunda. Porque lá atrás, a gente dependia da nossa comunidade para sobreviver. Então, a gente precisava estar bem com todo mundo. Então, isso é algo que está muito aprofundado no seu cérebro. De repente, você tem mais facilidade em lidar com a opinião alheia. De repente, você tem menos. Mas, independente de quem você é, você tem essa necessidade de... Opa, peraí, como eu estou sendo percebido? Porque isso é importante. Tanto que o maior medo é falar em público, não é morrer. A morte vai... Ok, aceito morrer, mas falar em público me gera uma ansiedade maior. Como eu estou sendo percebido? Nesse caso, que ela fica nervosa antes de uma reunião, a primeira coisa a fazer é se preparar. Garanta que você esteja preparada para a reunião. Raquel, sério? Sério? Muitas pessoas não se preparam da maneira adequada. Muitas pessoas querem falar muita coisa, muitas pessoas não se preparam o suficiente, então esteja preparado. Porque sobre o que é reunião? Eu vou falar sobre esses 3 pontos. Escolha 3 pontos, no máximo. É sobre esses 3 pontos que eu vou falar e vou me aprofundar nesses 3 pontos. Eu estou preparada, dentro de mim há preparo para falar sobre o que eu estou falando. Às vezes ela fica nervosa na reunião, não porque ela não sabe o que falar, mas ela tem medo de falar. Porque aí vem como é que o chefe vai agir? Será que vão aceitar isso que eu vou falar? Será que a minha ideia é boa? Você precisa viver pelo que você acredita. A gente tem que parar de se esconder atrás dos nossos medos. O que você acredita? De onde veio essa sua ideia? Defenda a sua ideia. Defenda a sua ideia. Com educação, com respeito, mas se posicione. Vai por mim. Às vezes a gente acha que as pessoas vão gostar da gente ou respeitar a gente porque a gente faz tudo, porque a gente é legal, porque a gente... pediu, eu tô fazendo. As pessoas vão te respeitar muito mais quando elas enxergarem que você se respeita. Que você tem limite, que você defende as suas ideias. Não, eu acho que esse é o correto. Esse é o melhor caminho. Não, a gente vai seguir outro. Ok. Mas você disse, eu acho que essa é a melhor estratégia. Você se posicionou. Se posicionar. Quer dizer, pode até ser que você não seja acolhido na sua resposta, mas olha o respeito. O respeito que você tem com você mesmo. Você vai se sentir bem. Eu falei, eu alertei, né? Isso é o que eu defendo. Eu acho que essa é a melhor alternativa. A gente vai seguir a alternativa Z. Ok. Mas todo mundo sabe, a sua opinião é essa. E aí, se der errado lá na frente... É o famoso eu avisei. Vamos seguir de repente o que a pessoa falou. Isso aí eu tô indo por etapas. Eu tô indo por etapas. Muito eu fui legal. O medo de falar, eu fui pelo medo de se posicionar. E se for uma ansiedade de tem alguém ali dentro que dispara a minha ansiedade, a gente tem técnicas de respiração. A que eu posso falar para qualquer pessoa fazer é o mindfulness. As pessoas podem confundir mindfulness com yoga, né? Não é yoga, não é yoga. É técnica de respiração. É o cérebro pleno. Ou seja, a gente no dia a dia, a gente desaprende a respirar. Ser humano desaprende a respirar, desaprende a amar. No mundo automático, a gente vai ficando insensível, vai ficando robótico e vai ficando automatizado. Então, uma respiração. A respiração, ela conduz todo o seu cérebro. Lembra que eu falei? Todo o seu corpo, perdão. A começar pelo cérebro. Lembra que eu falei que quando se aparecesse alguém aqui, o cérebro automaticamente, sem a gente perceber, ele ia enviar comandos? Você pode hackear o seu cérebro, eu gosto de falar. Você pode falar assim, opa, vou hackear meu cérebro. Ou seja, estou ansiosa. O que acontece quando a gente começa a ficar ansioso? A primeira coisa que acontece a respiração muda, né? E a língua vai ficando, a boca vai ficando seca. Porque você vai ficando nervoso. A primeira coisa que eu falo para tudo, vai pro banheiro, procura um ambiente onde tá só você. Se acontecer no trabalho, procura um ambiente onde você consegue ficar sozinho. Às vezes o melhor ambiente é dentro do banheiro. Vai pro banheiro, senta
e foca só na sua respiração. Seu objetivo não é dar conta da reunião. Seu objetivo não é gostarem da sua ideia ou não. Seu objetivo naquele momento é respirar. Então, você vai respirar, inspirar contando até 4, segura 2 e expira contando até 6 ou 8. E você vai fazer isso em ciclos. Vai fazendo isso 5 vezes, fez um ciclo. Depois você faz mais um ciclo. Ah, Raquel, sério que você vai me mandar pro banheiro respirar? Sim. E aí eu vou pra palavra. Às vezes Deus usa o loucos para confundir o sábio. O que parece loucura é sabedoria. Como é rádio, é importante para ele gravar. Respira em quanto tempo e inspira? Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos lá. Vamos respirar. Você que está aí ouvindo na rádio, se ajeita aí onde você está. Quem está assistindo com a gente, senta numa posição confortável, descruza as pernas. Se a perna estiver cruzada, relaxa. Deixa o corpo relaxado. Senta onde você está. Eu não vou relaxar aqui porque eu tô no microfone. Conduzindo, mas você que está me ouvindo, relaxa aí. Se você puder, estiver dirigindo, se estiver dirigindo, depois você vai no Spotify e escuta essa parte. Ou na Amazon, onde você quiser ouvir. Então, vamos lá. Quando eu falar já, você vai inspirar contando até 4. Eu vou contar com você. Na metade, eu vou falar pausa. 1, 2. Esse período de 1, 2, a gente vai segurar a respiração. Depois eu vou falar expira e vou contar contigo até 6. Se você aguentar até 8, vai até 8. E tira todo o ar do seu pulmão, máximo, até fazer não ter mais nada. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e inspira. 1, 2, 3, 4. Pausa. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi? Agora eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Inspira. Pausa. Expira. Eu não sei, mas algumas pessoas já se sentiram mais relaxadas. Você vai fazendo isso em ciclo. Se você tem Apple Watch, tem aplicativos que te ajudam. Você não precisa contar. Ele faz contigo. Por quê? Só para eu explicar o porquê da respiração. Porque assim como quando você vê alguma ameaça, o seu cérebro dispara mecanismos automáticos, como dilatar a pupila, que eu falei no início, a respiração vai fazer o seu cérebro falar, pera, não é uma ameaça, porque senão ela não estaria respirando devagar. Você hackeia o cérebro, ele se confunde. Dá um but nele. E aí ele fala, opa, entendi, então se acalma. A respiração serve exatamente para isso. Por isso que os monges, as pessoas são mais calmas respirando. A gente, às vezes, não leva a sério, mas eu duvido. Eu duvido você fazer isso e não ter uma melhora. Raquel, foram muitas as informações, né? Ganhamos de presente essa parte aqui da gente aprender essa respiração. E o que para terminar, você acha importante na sua fala final dizer? Né? E também já abro para os seus agradecimentos e as despedidas. Falando sobre um resumão do que a gente falou aqui, é importante a gente ter a motivação dentro do trabalho, um motivo para a ação, igual o seu propósito. Você precisa encontrar o seu propósito. Qual é o meu propósito dentro desse trabalho? Meu propósito não é entregar folha. O meu propósito não é entregar café. O meu propósito, se eu entrego café, qual é o meu propósito? Fazer o melhor serviço. Alegrar alguém, fazer com que alguém se sinta especial porque eu acolhi, porque eu recebi bem, impactar vidas com esse projeto que eu estou fazendo. Qual é o seu propósito? É a primeira pergunta. E propósito não é uma emoção constante, é uma construção diária. Propósito se constrói diariamente. Eu até escrevi aqui para ter essa fala final, e a gente pode nutrir esse propósito com alguns passos simples. 1, clareza do porquê, que foi esse que eu falei. Por que eu faço isso? Quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Dizem por aí, eu não lembro agora quem falou essa frase. Mas qual é o seu porquê? Porque às vezes você está tendo que superar um monte de comos na sua vida, um monte de pessoas, um monte de desafios ao longo do caminho. Se você tem um porquê, se você tem um propósito, se você tem a sua meta, eu suporto isso por causa daquilo. É mais fácil você suportar quando você tem um propósito. E micro vitórias
A gente fica olhando, às vezes, só para o macro, né? Então, quando eu terminar o projeto, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu aumento, eu vou ser feliz. E a gente tem micro-vitórias. O que eu fiz hoje? O que eu fiz no dia de hoje, dia 1º de dezembro de 2025? O que eu fiz hoje que foi bom? Exato. Poxa, hoje teve um bom dia diferente no meu trabalho. Você resgata esse sentido a cada dia. Exato. Hoje eu consegui me posicionar. Hoje eu disse não. Isso já é uma micro-vitória. E fazer pausas inteligentes. Tá pesado demais? Faz uma pausa, respira e continua. Perfeito. Quero agradecer muito a tua presença, sabe? Essa disponibilidade de tempo, de estar conosco, de trazer o seu conhecimento. Deus o abençoe muito. Obrigada. Gratidão imensa, Raquel. Continue esse lindo trabalho. Para mim é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer estar com pessoas que têm o mesmo propósito. Eu tô aqui porque eu tenho um propósito. Isso. E foi ótimo. Amei o programa Alma Feminina. Vocês que estão aí, se Deus quiser, estará outras vezes conosco. Sim, com certeza. E eu tô se quiser me encontrar, eu tô no Instagram. Isso, eu ia te perguntar a sua rede. Qual é o seu arroba? O meu arroba é Raquel com K, Mendonca. Raquel com K, é diferente, eu sei. Mendonca. No Instagram, e lá tem as outras redes, LinkedIn, tem telefone, tem assessoria, tem tudo. Só entra lá e a gente interage. Não, a gente quer super te acompanhar, viu? Ter você para ir trazê-la de novo no programa. Quero agradecer a sua companhia, você que esteve aí do outro lado, que você possa deixar sempre a sua sugestão para que a gente possa acertar nos temas e trazer, né, sempre essas boas companhias para estar com você. Um grande abraço, Deus abençoe seu dia. Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Você acompanhou pela Rádio Catedral FM Alma Feminina.